fazer mais uma. Vamos fazer aqui uma questão daqui da PUC, São Paulo. Ela fala o seguinte: uma corrente elétrica de intensidade 11,2 microampere percorre um condutor metálico. A carga elétrica E é menos 1,610 a 19. Aqui ele pergunta o tipo de o número de partículas carregadas que atravessam uma secção transversal desse condutor por segundo. Né? Então, aqui são duas perguntas. Ele pergunta que tipo de partícula que atravessa e quantas partículas atravessam. Aqui você tem que ficar muito atento, porque se o condutor ele é metálico, lembra o que tem dentro dos metais, lá em química? Aquela nuvem, né? Nuvem de elétrons, tal, né? Nuvem eletrônica. Então, o que tem dentro dos metais, o que se move dentro dos metais, são sempre elétrons, tá? Então, se eu sei que são elétrons, então, por exemplo, já vou excluir o item A, o item B, o item C, que não tem nada a ver com elétrons, sobrando apenas o D e o E. Tá? Então, a questão D e a questão E, a gente sabe que são elétrons que se movimentam dentro dos metais, só que a gente não sabe ainda a quantidade de partículas que passa dentro aí dos metais. Aí a gente vai calcular usando aquela formulazinha que a gente já aprendeu. Então, vamos aqui calcular. A pergunta que a gente tem que descobrir é quantas partículas passaram, né, pela secção transversal desse condutor. Então, aqui primeiro eu vou calcular a carga. E por que eu vou calcular a carga? Porque eu preciso dela para achar o número de partículas, né? Então, aqui brincando aqui de matemática, a corrente elétrica vale 11,2 microampere. Lembrando que micro, né, micro na verdade equivale a 10 a menos 6. E por que tem que ser 10 a menos 6? Porque a gente não trabalha em micro, trabalha em ampere. Lembra? Sistema Internacional de Unidades. Então, a gente tem que passar de micro para ampere. Então, micro significa 10 a menos 6. Então, aqui eu vou escrever 11,2 vezes 10 elevado a menos 6, que é o micro, né? Igual a carga elétrica que a gente quer descobrir por enquanto. E o tempo, quanto tempo demorou? Ele fala que é por segundo, né? Então, se é por segundo, então é 1 segundo. Multiplicando aqui em x, vai ficar isso vezes isso, né? Está dividindo, passa multiplicando. A gente vai obter, então, que a carga elétrica vai dar 11,2, vamos colocar aqui, né? 11,2, 10 elevado a menos 6 coulomb. Professor, mas ele não perguntou carga, né? Ele perguntou o número de partículas. Calma, meu jovem, calma que a gente vai chegar lá. Então, sabendo a carga elétrica, aí lembra da outra formulazinha que a gente já viu? Então, carga elétrica, a gente sabe que é N vezes E. Então, por isso que eu achei primeira carga, né? Então, calculando a carga e sabendo quanto que vale a carga elementar do elétron, e agora eu acho o número de partículas. Então, aqui no caso, a carga vai ficar 11,2, né, 10 elevado a menos 6, igual o N, né, o N número de partículas, a gente aqui no caso não sabe, e o E no caso é 1,610 a menos 19. Então, 1,610 elevado a menos 19. Não vou colocar negativo porque eu vou encontrar o número de partículas. O número de partículas geralmente não é um valor negativo, é sempre um valor positivo, né? Então, eu vou colocar aqui essa energia do elétron, né, em módulo. Então, vou pegar esse demônio aqui que está multiplicando o N, vou passar ele dividindo. Então, vai ficar 11,2, 10 elevado a menos 6, dividido por quanto? Dividido por 1,6 aqui no caso, 10 elevado a menos 19. Isso vai ser o valor de N. Então, agora fica mais fácil, né? Porque agora é só dividir esse 11,2 por 1,6. Se você dividir 11,2 por 1,6, vai dar exatamente 7, né? Vai ficar 7. Aqui mantém a base 10, subtrai os expoentes, menos 6, menos 19. Então, cuidado com essa continha, vocês sempre erram isso, né? É o de cima menos o de baixo. Esse menos aqui não é do número, né? Esse menos é da regra. Então, menos 6, aí menos com menos fica mais. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 13, né? Então, 710 elevado a 13 elétrons. Então, elétrons. Então, essa é a quantidade de partículas aí que passa, né, pelo fio, aí no caso, em 1 segundo, que dá alternativa E. Né? Então, a gente já descobriu aí, não é a D, no caso aqui é a E. Facinho?